Olá, boa noite. Alerta máximo para chuva em todo o Espírito Santo. Mais de 700 pessoas estão fora de casa, a maioria no norte do estado. Eu vou chamar o repórter Vitor Zucolotti, que tem os detalhes para a gente ao vivo. Não é isso, Vitor? Boa noite. Isabela, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o TN2. É isso mesmo, tá? 706 pessoas estão fora das suas casas. Esse foi o alerta agora passado, né? A última informação pela Defesa Civil. Principalmente o número de pessoas é maior nos municípios de Aracruz, João Neiva, Linhares e também São Mateus. A chuva ela deve continuar a atingir o nosso estado, é o que aponta inclusive o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que já emitiu 3 alertas da cor laranja, que significa o quê? Perigo. Tem perigo sim de deslizamento de terra, de chuva forte, de grande acúmulo de água e tempestades. Aqui para o Espírito Santo temos 28 alertas aí de inundação e de risco também de deslizamento de terra. E em Aracruz, como a gente falou também, um dos lugares que mais tem gente fora das suas casas, uma comunidade ficou ilhada. 3 idosos também precisaram ser resgatados de helicóptero. Vamos ver. Do alto era possível ter dimensão da área alagada. Em alguns pontos mal dava para ver a estrada. Foi nessa localidade, na zona rural de Aracruz, que uma família de idosos ficou ilhada devido às chuvas. Os bombeiros tentaram fazer o resgate com barcos, mas devido à dificuldade de acesso, tiveram que acionar a equipe do Notaer. A equipe sobrevoou a região por alguns minutos e conseguiu localizar a casa onde estavam os idosos. Conseguiram pousar com dificuldade em uma pequena área seca para fazer o resgate. Os idosos foram levados para o centro de Vila do Riacho, onde foram entregues aos militares do Corpo de Bombeiros. Desde ontem, o norte do estado tem sido castigado pelas fortes chuvas. Aracruz foi a 3ª cidade onde mais choveu nas últimas 24 horas. A primeira foi Linhares. E é justamente no limite entre as duas cidades que uma cratera se abriu no meio da BR-101. Olha aí o tamanho do estrago. A rodovia está totalmente interditada desde ontem. Aí, o BR-101 está só desmoronando. KM-170, a plaquinha está bem ali. Quem quiser sair de casa que não sai agora não, viu? Porque os dois lados, olha lá, o isolado lá e o isolado lá de cá. Os motoristas que querem vir em direção à Grande Vitória estão tendo que ir até Colatina e depois seguir pela BR-259 em direção a João Neiva. As obras de recuperação do trecho já começaram e a previsão da Eco 101 é que os trabalhos sejam concluídos na sexta-feira. Já a estrada que liga Aracruz a Guaraná ficou completamente destruída. O asfalto ficou assim em vários pontos da pista. Foi tanta chuva que na cidade até peixes foram parar no meio da rodovia S010. Já em Linhares, a estrutura de um camarote do parque de exposição caiu durante uma tempestade. O camarote open bar estava tudo montado. No chão aí, ó. Tudo no chão. E ali bem perto, o teto do posto de combustível quase foi carregado pelo vento. Era tanta água que uma correnteza se formou nas ruas da cidade. O medo dos moradores era de que as casas fossem invadidas pela água. Ó, o lixo pra tudo quanto é lado. Ixi, aqui tá feio também. Meu Deus. Transtorno também em João Neiva. Um deslizamento de terra bloqueou essa estrada. O rio que corta a cidade transbordou. Em Vila Pavão, a ventania forte assustou moradores que registraram a mudança brusca no tempo. Em São Mateus, teve deslizamento de terra. A área foi isolada e a prefeitura emitiu até um alerta. A Defesa Civil Estadual, a Defesa Civil Municipal está presente no local e emitiu a solicitação de evacuação imediata da área. Na região serrana, Marechal Floriano amanheceu assim. Água barrenta tomou conta das ruas da cidade, quintais, casas e comércio. Quase nada escapou. Pois é, situação difícil aí, como vocês viram essa imagem aí da situação da BR-101. A informação é o seguinte, 2 pontos de interdição total. Um em Aracruz, outro em Linhares e 2 pontos de desvios também nas mesmas cidades. O DR, o Departamento de Estrada e Rodagem, falou também, deu uma informação sobre as rodovias estaduais. Por conta dessa interdição na 101, o trânsito está intenso na ES 248,
que liga Colatina a Linhares. Na ES-010 há 2 pontos de interdição total ali na altura de São Mateus. Também tem interdição na ES-230 em Vila Valério e na ES-405 em Ecoporanga, e em Santa Teresa também há trechos bloqueados na ES-080 por conta da chuva. Para a gente finalizar, vale ressaltar que Fundão, a cidade de Fundão, aqui na região metropolitana, foi a que mais choveu em todo o país nos últimos 4 dias, em 96 horas. E também, e aí, quando é que esse tempo deve mudar? A previsão é que o sol e a chuva vão embora, o sol apareça e a chuva vai embora só na segunda-feira. A gente fica no aguardo, né? E também esperando isso, trazendo mais notícias. Eu volto com você, Isabela. Obrigada, viu, Vitor? Mais uma vez a chuva e castigando o Espírito Santo. Vamos torcer para que os prejuízos não sejam maiores. Obrigada, viu, pela sua participação. Olha, gente, uma família foi socorrida de helicóptero após um acidente com álcool dentro de casa. A mulher de 29 anos e os filhos gêmeos de 1 ano de idade foram vítimas de queimaduras ao usar álcool para cozinhar. Foram necessárias 2 tripulações médicas do Notaer para socorrer as vítimas que moram em Boa Esperança, na região norte do estado. A mãe está em estado gravíssimo, foi levada para o Hospital Estadual Jaime Santos Neves, na Serra. As crianças estão em estado menos grave e estão internadas no Hospital Estadual Infantil Doutora Milena Gotardi. O nome das vítimas não foi divulgado pela polícia. Após a tragédia nas escolas em Aracruz, o governo reuniu secretarias e anunciou mudanças para melhorar esse ambiente escolar. Medidas que envolvem segurança, cuidados com a saúde mental e também a finalização do ano letivo. Retomar as aulas, cumprir o calendário escolar. É impossível pensar nisso diante da tragédia que aconteceu nas escolas em Aracruz. Aula e calendário escolar não é nem de longe uma das principais prioridades diante do que nós estamos aqui vivenciando. Mas, e essa tarefa cabe à Secretaria de Educação, nós não podemos também ignorar que existe esse fato, porque é uma questão legal dar encerramento e encaminhamento à trajetória dos estudantes. Em contrapartida, o cumprimento da carga horária é obrigatório. Nós estamos organizando atividades pedagógicas não presenciais, aquelas que vocês conhecem do período da pandemia, para que a gente possa garantir às pessoas que precisam e que não voltarão à escola, mesmo se ela retomar, por exemplo, aula, não voltarão por qualquer razão, a condição de ficar nas suas residências e realizar essas atividades para o cômputo de carga horária e de dias letivos. O secretário de Educação aqui do estado entrou em contato com a pessoa que ocupava o mesmo cargo na cidade de Suzano em 2019. É que na cidade paulista, nesse ano, 2 alunos invadiram uma escola e mataram 7 pessoas. Essa integração foi exatamente para discutir questões que podem ser utilizadas nesse plano de ação para a retomada da atividade escolar da comunidade de Aracruz. Uma das ideias é a reabertura da Escola Estadual Primo Beach para acolher a comunidade. E para recebê-los, um trabalho na estrutura física do local já acontece. Nós aqui no plano estamos chamando de ressignificação. Não é uma reforma, porque acho que reforma seria algo um pouco mais profundo. Por exemplo, é impensável você entrar na mesma sala dos professores aonde a gente teve o cometimento de um ato como esse. Então nós já mudamos a sala dos professores, estamos mudando alguns ambientes de lugar, de espaço, pintando a escola, tapando, obviamente, os buracos dos tiros. O plano de ação, dividido em 4 fases, além da Secretaria de Educação, compreende também a de saúde, a assistência social e, claro, a segurança pública. A presença policial na escola, na comunidade, que é o mais importante. Nós temos uma prioridade de sexta-feira até o final do ano letivo, que vai acontecer no mês de dezembro, um planejamento para o mês de janeiro, focado no retorno às aulas no mês de fevereiro, que é o mais importante. Na saúde, enquanto as vítimas baleadas se recuperam nos hospitais, o próximo passo é enviar ajuda para a saúde mental de quem viveu essa tragédia. O papel do Estado nesse momento é
quem está sofrendo de maneira aguda, precisando de assistência médica. Onde que elas estão entrando? Estão entrando na unidade de saúde, estão entrando nas UPAs do município. Então, todo esse planejamento de apoio que a Secretaria de Saúde, né, quer dar e precisa dar ao município é o envio amanhã, né, de 11 profissionais de todas as áreas da saúde que tem a ver com essa assistência. As portas da escola, a princípio, devem se abrir novamente na próxima semana. A expectativa é que aos poucos alunos, funcionários, professores retornem ao lugar. Tentem fazer com que o cenário da tragédia volte a respirar educação. E se depender do professor Luiz Carlos, que sobreviveu ao ataque após um dos disparos atingir o seu notebook, ele vai estar lá, na sala de aula. O que eu amo fazer é dar aula, é estar com meus alunos. Eu tenho ele como filhos, como irmãos, como amigos. Olha, gente, sobre as vítimas internadas, uma professora de 51 anos que está no Hospital Jaime Santos Neves teve alta do setor de UTI hoje e passou para a enfermaria. Outra professora de 37 anos segue entubada em estado grave. A que está no Hospital de Vitória segue estável, com previsão de cirurgia nos próximos dias. Com relação às crianças internadas, um menino de 11 anos, que está no infantil, foi liberado para fazer leves caminhadas no setor de semi-intensiva. Já a adolescente de 14 anos ainda está na UTI em estado grave. O EMOIS faz uma ação no Hospital São Camilo, em Aracruz, amanhã pela manhã, para doação de sangue. Uma criança de 2 anos ficou em meio a um tiroteio em Vila Velha. Os bandidos atiraram no carro da família no bairro Ataíde. O avô e a mãe do menino foram atingidos. No carro, as perfurações revelam uma situação bem pior do que realmente foi. 2 tiros que atingiram o encosto do banco poderiam ter sido fatais, mas não chegaram a atingir a cabeça do motorista de 62 anos. Os tiros dados pela frente também. Eles atingiram o para-brisa, mas dali não passaram. Foram bem perto da Bíblia, que também não foi atingida. No banco e console, 3 projetis dos muitos disparados contra o carro. Testemunhas contaram que assim que o carro entrou na rua, o atirador que estava aqui nesse beco saiu e atirou contra o veículo. Ele achava que quem estava dirigindo era o pessoal do movimento, do tráfico aqui, que teria um carro parecido com esse. Só que o que ele não sabia é que, na verdade, ele estava atirando contra morador aqui da região. Um eletricista, a filha dele e o neto de menos de 1 ano de idade. Por pouco, muito pouco, não acontece uma tragédia aqui. E olha só, o eletricista, ao entrar na rua, tomou todos os cuidados necessários quem está entrando numa área dominada pelo tráfico. Teria piscado o farol, abaixado a lanterna. Mesmo assim, o homem que atirou, que seria um rival do movimento aqui, não pensou 2 vezes e metralhou o carro. O motorista é esse eletricista que, de todos os disparos, foi atingido por 3 não fatais: braço e costas. Ele conta que seguiu a rotina ao voltar para casa e ficou surpreso com os tiros. Do nada, o camarada saiu do beco, dando tiro no carro de todo jeito. Eu vi que pegou no carro e vi que pegou em mim. Eu peguei e encostei do outro lado e continuei dirigindo até chegar na minha casa. Eu estou surpreso porque não tem como. Meu carro é conhecido, eu sou conhecido na rua. A filha dele, uma consultora de 31 anos, foi atingida no braço. Ela estava com um filho de 2 anos no colo. Os tiros do braço podem ter impedido que a criança fosse atingida na cabeça, porque a direção era a mesma. A consultora passou mal ao chegar em casa e foi amparada pela família. A criança passa bem, está com a avó, mas o avô ainda não consegue entender o que aconteceu. Só consegue lembrar do desespero do momento. Ela falava, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ela falava... Na rua que divide os bairros de Ataíde e Santa Rita, os avisos estão nos muros. O local fica perto de uma boca de fumo. Nas paredes, marcas de tiros de ataques que já aconteceram e onde a motivação principal é mostrar poder. Em locais assim, as únicas vítimas são os moradores. Que tristeza, hein? No retorno do TN2, assassinato em Vitória. A vítima foi morta em frente a um posto de saúde. É já já. Um homem foi morto no bairro Andorinhas, em Vitória, em frente a uma unidade de saúde. O local precisou ser fechado durante a tarde.
A vítima foi identificada como Romeu Palmarini Neto, de 30 anos. Ele foi atingido por 7 tiros em frente a este posto de saúde. As atividades foram suspensas e quem precisou de atendimento encontrou portões fechados. Eu estou tentando vacinar ela já a 3ª vez. Tentei na unidade de Santa Marta, mas lá está fechada a sala de vacinação. Aí vim aqui, não sabia do ocorrido, aí cheguei e está fechado. Do outro lado da rua fica o juizado da Vara da Infância e Juventude. Romeu estava sozinho quando foi assassinado. Segundo informações da polícia, a vítima passava por aqui quando foi abordada por um homem armado, que abriu fogo contra o rapaz. O criminoso, depois de fazer os disparos, correu até um carro estacionado bem aqui próximo e fugiu para o interior do bairro Andorinhas. A vítima chegou a ser atendida por uma equipe médica, mas não resistiu aos ferimentos. O carro foi encontrado abandonado a 300 metros de distância do local do crime, em uma rua sem saída. O veículo não possui restrição de furto e roubo e foi apreendido pela polícia. Moradores acompanharam de longe todo o trabalho da perícia. O delegado Marcelo Cavalcante, que investiga os assassinatos na capital, esteve em Andorinhas. Ele não gravou entrevista, mas informou que a morte tem relação com o tráfico de drogas. A Prefeitura de Vitória diz que a unidade de saúde retorna às atividades amanhã, a partir das 7 da manhã. As consultas que estavam agendadas serão remarcadas. As aulas na Escola Municipal do bairro não sofreram alteração. E a Guarda Municipal está reforçando o patrulhamento no bairro. Um suspeito de assalto foi morto a tiros na Serra. Ele teria acabado de assaltar uma padaria. O crime aconteceu na avenida principal do bairro Nova Carapina 1, na Serra. Erickson dos Reis, de 21 anos, foi assassinado a tiros depois de assaltar clientes em uma padaria do bairro. O comparsa dele, um adolescente de 17 anos, tentou fugir, mas foi segurado pela população até a chegada da polícia. O assaltante de 21 anos e o adolescente de 17 roubaram uma moto que era de um cliente da padaria. De acordo com testemunhas, o veículo tinha corta-corrente e andou cerca de 500 metros até parar. Nesse momento é que uma pessoa teria efetuado disparos de arma de fogo contra a dupla. O rapaz de 21 anos morreu na hora e o adolescente não foi atingido. No local, ninguém soube dizer quem era o atirador. O maior estava armado com um revólver. A arma ficou caída próxima ao corpo. Um dos disparos atingiu a porta de vidro de uma barbearia. Familiares estiveram no local. Não gravaram entrevista, mas disseram que o rapaz estava no mundo do crime desde a adolescência. Segundo a polícia, a primeira ocorrência em que estaria envolvido foi em 2014. Erickson tinha 13 anos. O crime será investigado. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Jovem se passa por cliente e limpa o caixa de uma loja. Fique com a gente, é já já. Veja agora o flagrante de um assalto no norte do estado. A suspeita é a jovem que vai até o caixa, ela paga pelos produtos e recebe até o troco, mas em seguida coloca a mão dentro da roupa e anuncia o assalto. A atendente recolhe todo o dinheiro do caixa e entrega para a assaltante. A jovem foi embora, levou o dinheiro e os produtos que ela tinha pegado aí, ó, tá vendo? Recolhendo tudo e saiu. Esse assalto, gente, aconteceu no centro de Linhares e a suspeita, infelizmente, conseguiu fugir, mas agora a gente já tem imagem dela, né? Pode ligar para a polícia se você reconheceu, viu? TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã tem mais TN2 para você, viu? Até lá.